Bem-vindo a todos. Vamos começar mais uma aula do curso de Orgânica. Vamos ver agora a hibridação do tipo sp2. Então vai ser semelhante ao que nós já estudamos, tá? Então você tem aqui o estado ativado, que é aquela onde o elétron vai lá para o orbital, tá vazio, você tem isso aqui como estado ativado ou excitado, e depois você tem a mistura dos orbitais, vai acontecer da mesma maneira. Aí a mistura como? A mistura do orbital S com o orbital P. O que vai acontecer de diferente, olha só, tá aqui o estado híbrido agora, é que você não vai ter 4 orbitais híbridos, tá? Você vai ter somente 3. Por quê? Porque teve um orbital P, olha, não tinha 3 orbitais P, tá? Um orbital P ele não vai ser misturado, tá certo? Então isso vai acontecer na hora do carbono fazer a ligação. Na hora dele for fazer a ligação, vai acontecer essa hibridação e, tá? O carbono nesse caso ele vai sofrer hibridação do tipo sp2, porque tem um orbital P, tá? Que não foi misturado. E esse orbital P ele vai fazer ligação π, olha só. Não é sigma, é ligação π. Tá? E essa ligação, professor, ela é mais fraca, é uma ligação deslocalizada, tá certo? Por que ela é mais fraca? Porque ela não é feita com orbital híbrido, ela é feita com orbital puro, tá certo? Um orbital que não foi misturado. Então, é esse o diferencial, é isso que você tem que entender, que a hibridação sp2 é diferente da sp3, por causa desse orbital que não foi misturado, que é do tipo P. Tá certo? Um orbital P. Aí você vai ter 3 orbitais híbridos do tipo sp2. Por quê? Porque é a mistura do S com 2p e não com os 3. Tá bom? Então, qual é a forma do orbital híbrido sp2? É a mesma forma do orbital híbrido sp3. Eles têm a mesma forma, tá certo? A forma é a mesma, porque é a mistura do S com P de qualquer maneira. Só que só misturou 2p e não 3. Certo? Então você tem aqui 4 orbitais, sendo que um é puro. E mais importante de tudo, qual é a diferença? Você vai ter 2 ligações simples e uma dupla, olha só. Essa dupla ela vai aparecer justamente por causa do orbital puro, que ele não vai fazer a ligação sozinho, ele vai fazer a ligação junto com um orbital híbrido, tá certo? Então você tem mais ou menos esse formato aqui, ó. Você tem 3 orbitais, esse amarelo aqui é orbital híbrido, tá? Formando um ângulo de 180 graus, esses 3. Essa imagem aqui é esse desenho visto de cima, ó. Você está olhando aqui de cima. Então você está vendo aqui o orbital puro e você tem os 3 orbitais híbridos, formando um ângulo de 120. Olha como muda tudo. O ângulo já não é 109 graus e 28, o ângulo é 120, tá? Porque você tem 3 orbitais e não 4, tá certo? 3 orbitais híbridos. E você tem um puro, que é esse P. Notem que o orbital P ele tem 2 lados. Certo? Por isso que é uma ligação mais fraca, uma ligação deslocalizada. Por quê? Porque o que é orbital? A região onde você provavelmente vai encontrar o elétron. Só que como esse orbital P tem 2 lados, significa que ora o elétron está para esse lado, ora o elétron está para o outro lado. O elétron tem possibilidade de estar nos 2 lados. Olha só essa coisa, né? Maluca, mas é assim. O elétron, tá? Ele está em movimento, então o elétron ele pode ser encontrado nos 2 lados. Por isso que a ligação π, tá? Cuidado, às vezes você pensa que ela é 2, olha, ela é feita em cima e embaixo, olha aqui. Então essa substância aqui é esse carbono aqui, ó, tá? Essa figura aqui. Então você tem o carbono ligando com o oxigênio, olha só, carbono com oxigênio, uma ligação dupla. Uma é sigma, a outra é π, tá certo? Então, uma sigma, outra π. Então, você tem uma de cada. Não pode existir uma ligação π sozinha. Não existe isso. Tá? Ligação π sozinha. A π está acompanhada sempre de uma sigma. Então, você tem a ligação sigma aqui. Ó, essa aqui é a sigma. É a sigma feita com orbital híbrido sp2 e um orbital p que é do oxigênio. Tá? Esse p é do oxigênio. Então, você tem uma ligação sigma aqui. E essa aqui é a π. Ah, professor, então é 2 π, olha, uma aqui e a outra aqui. Não, é uma só. É que ela é feita nos 2 espaços, em cima e embaixo. Por quê? Porque é um orbital
P, cara. É um orbital que tem dois lados. O elétron pode estar dos dois lados. Diferente do orbital híbrido, né? Que o elétron é direcionado para uma posição só. A outra é muito pequena, então provavelmente não vai estar daquele lado. Entendeu o significado? É isso. Então, você tem uma ligação π que é mais fraca. Nunca esqueça disso. Porque é uma ligação feita acima do núcleo dos átomos ou abaixo, tá? Ela não está no mesmo nível do núcleo, tá? Então isso já faz ela ser uma ligação mais fraca. Além disso, é feita com orbital p, tá certo? Ela é feita entre orbitais p e ela pode estar em cima ou embaixo. É uma ligação deslocalizada, tá certo? Então ela é mais fraca. Então você não pode esquecer, vai ter duas ligações simples e uma dupla. Tá? Então olha aqui, esse carbono é do tipo sp2, porque tem dupla. Agora não esqueça, como é sp3 mesmo, hein? A sp3 é somente ligações simples. Então é por aí que você identifica a diferença. sp3 somente ligações simples. As 4 ligações são iguais, mas no sp2 não. Você tem uma dupla, que nessa dupla tem uma ligação π, tá certo? E duas ligações simples do tipo sigma. Essas duas aqui são sigmas, tá? Porque são simples. Aí você já aprende uma coisa. Toda ligação simples é sigma. Não tem exceção. Toda ligação simples é sigma. Tá ok? Então, essa é a hibridação do tipo sp2. Qual é a geometria? É trigonal planar ou triagonal, tá certo? É um triângulo, olha só. O ângulo é de 120 graus, então seria um triângulo. Pode olhar. Um triângulo, tá? Então é chamado trigonal planar porque os orbitais sp2 estão todos no mesmo plano, né? Tá? No mesmo nível. Então você tem aqui o mesmo plano. Então é trigonal planar, é ângulo de 120. Então assimilar essas informações, tá? Porque é isso que você vai precisar. Então vamos ver um exemplo, olha só. Esse carbono aqui tem 4 ligações simples, todas sigmas. Hibridação sp3. Então é isso que você tem que aprender a fazer na realidade. Este carbono, ele não tem somente ligações simples, ele tem duas simples, que são do tipo sigma, mas ele tem essa ligação π aqui, essa dupla. E essa dupla tem uma π e uma sigma. Então ele não pode ser sp3 esse carbono. Esse carbono é do tipo sp2, tá certo? E o ângulo é de 120. Aqui é 109 graus e 28 minutos, aqui é 120. Então é isso que você tem que saber assimilar, essas informações. Esse carbono aqui também tem dupla. Então se ele também tem dupla, ele é do tipo, tá, sp2, né? Por causa da dupla. Então é isso que você tem que colocar na sua cabeça e não esquecer. Então ele tem duas ligações sigmas, tá? Aqui duas simples, né? Que são sigma, e uma dupla que tem uma π e uma sigma. Nunca esquecer disso. A dupla é uma π e uma sigma. Então ele é do tipo sp2. E esse último é sp3, porque ele tem somente ligações sigmas, né? Ou ligações simples. Tá ok? Então você tem que saber essas informações. Ele pode te perguntar numa questão: qual é a geometria desse carbono? Aí você tem que saber responder. É um carbono sp3? Tetraédrica. Qual é a geometria deste carbono? Ele é sp2. Então a geometria é trigonal planar. Ou somente trigonal mesmo. Então é esse tipo de informação que você tem que saber obter dessas cadeias carbônicas, tá certo? E a última hibridação é a hibridação do tipo sp, tá certo? Então notem, são 3 hibridações, né? sp3, que foi a primeira que nós vimos, sp2 e a sp. O que é que vai mudar? Novamente, o que muda é que não mistura todos os orbitais, pessoal. A sp, você vai ter tudo igual. Você vai ter o estado excitado ou ativado. Você vai ter 3 orbitais p semi-preenchidos e um orbital s. E vai acontecer a mistura. Agora, 2 orbitais puros do tipo p não são misturados. Olha, esses 2 não misturam. Só um que vai misturar. Por isso que é sp. É um S e um P, tá certo? Então você tem a hibridação sp. Aí você vai ter 2 orbitais híbridos, 2, e 2 orbitais puros, tá? Então, eu não disse para vocês que a ligação π é feita com orbital puro? Eu tenho 2 puros, então eu vou ter 2 ligações π, é essa a diferença. 2 ligações π, não só uma.
E duas ligações sigmas, que são os orbitais híbridos. Então, ó, você vai ter uma ligação simples e uma tripla, tá? Ou duas duplas, é isso que você vai ter, tá certo? Por quê? Porque você já viu que a dupla é uma sigma e uma pi. Então, você vai ter duas duplas, duas sigmas e duas pi, tá? Ó, se for duas duplas, né? Duas sigmas e duas pi. Ou você vai ter uma tripla ligação, pessoal. A tripla ligação é uma sigma, que é a do meio, tá? Somente uma sigma. Não pode ter mais, tá? Na ligação tripla, somente uma sigma e duas ligações pi. Ó. Então, no caso da sp, você tem duas estruturas que pode acontecer o carbono sp. Uma ligação simples e uma tripla, ou duas duplas, né? Na verdade, é só você perceber que a hibridação sp, ela vai ter duas ligações do tipo sigma e duas ligações do tipo pi. Duas. Por quê? Porque são dois orbitais híbridos aqui, tá? Dois orbitais híbridos e dois orbitais puros. Então, duas sigmas e duas pi. Ok? Duas sigmas e duas pi é a hibridação do tipo sp. A geometria é linear e o ângulo, ou diagonal, tá? Linear ou diagonal. O ângulo é de 180, tá? Seria isso aqui, ó. Aqui você tem um carbono ligado a dois oxigênios, duas ligações duplas. Aí você tem, tá? Uma nuvem eletrônica para um lado e a outra nuvem eletrônica para o outro. O ângulo é de 180 aqui, ó. Então a molécula é linear por causa disso. Ela é aberta. Ângulo de 180. Tá aqui a molécula, tá? O desenho dela. Então você tem, em termos de orbitais, isso aqui, olha, um orbital S, tá? Você tem um orbital S misturando, tá? Com o orbital P, certo? Olha só. Ele vai misturar com esse orbital P aqui, ó, com esse que está vermelho aqui. Ele vai misturar com esse e os outros dois vão ficar, tá certo? Puros. Aí você vai ter dois orbitais sp misturados, tá aqui, ó, dois orbitais. Cuidado, tá? Como é um orbital híbrido, isso aqui não é aqui é um orbital P. Por que um orbital P? Porque o orbital P tem dois lados. Agora o orbital sp híbrido, ele só tem um lado, né? Então aqui são dois, ó. Esse aqui é um orbital sp, esse aqui é um orbital sp, o ângulo é de 180, tá? Então é essa a estrutura que você vai ter. E você tem os dois orbitais puros aqui para fazer ligação. Esses orbitais puros, eles têm ângulo de 90 graus, tá? Significa que um está assim e outro está assim, ó. Ângulo de 90 graus. É isso que o desenho não te dá essa impressão, mas é assim, tá certo? Eles estão fazendo, tá, uma cruz assim, eles estão fazendo um ângulo de 90 graus. Tá, ok? Então você vai ter a hibridação do tipo sp. O mais importante, como é que você identifica? Se ele tiver uma ligação tripla, que são duas sigmas, duas pi e uma sigma, certo? E mais uma simples, logo você vai ter duas sigmas e duas pi. Hibridação sp. Ou você vai ter duas duplas, tá? Cuidado que sp, essas duas situações é carbono sp. Porque nas duas situações você tem duas ligações pi e duas ligações sigmas, tá bom? Aqui, duas ligações pi, duas sigmas. Tudo é hibridação sp. Então, o fundamental é você saber identificar a hibridação de cada carbono e assimilar a geometria e o ângulo, tá certo? Então, você tem essas três hibridações do átomo de carbono, não esquecer, tá? Vamos ver alguns exemplos, tá? Algumas questões. Então, olha só. Dada a estrutura do hidrocarboneto ao lado, indique os átomos de carbono que apresentam hibridação sp2 e os que apresentam hibridação sp3. Então, ele quer que fale qual é sp2 e qual é sp3, né? Então, esse carbono aqui, ó, esse carbono aqui é... Vamos resolver agora um exercício. Essa questão é uma questão que já caiu em processos seletivos da FAAP de São Paulo. Dada a estrutura do hidrocarboneto ao lado, então ele te deu aqui um encadeamento onde ele só mostra o carbono, tá certo? Não está mostrando os outros elementos que não interessam aqui nesta questão.
Indique os átomos de carbono que apresentam hibridação sp2 e os que apresentam hibridação sp3. Então, ele quer que você identifique a hibridação de cada carbono e diga qual é que é sp2 e qual é que é sp3. Então, este carbono aqui, 1, por exemplo, ele é um carbono do tipo sp2. Por quê? Porque ele tem duas ligações aqui simples e ele tem uma dupla, como eu já repassei para vocês na aula. Se o carbono tiver uma ligação dupla, apenas uma, ele é do tipo sp2. Você pode identificar desta maneira ou pode identificar porque ele apresenta uma ligação π. Tá? Aqui é uma dupla, uma é π, a outra é sigma, esta é sigma e esta é sigma. Então, ele tem 3 sigmas e uma π. O carbono que tem uma π só, ele é do tipo sp2. Então, você tem, não tem somente uma maneira de identificar. Você pode identificar pela característica e tem várias. Ele tem uma ligação dupla, ele é do tipo sp2. Ele tem uma ligação π apenas, ele é do tipo sp2. Tá bom? Então, esse aqui também é sp2, porque ele tem uma ligação π, que é essa aqui, ó. Somente essa ligação π. Então, ele é do tipo sp2 também. Tá bom? Ou ele tem uma dupla. Então, sp2, sp2. Esse aqui já não é. Esse aqui não tem dupla. Esse carbono só tem ligações simples. Então, ele é do tipo sp3, somente ligação simples. E este aqui, ele tem uma dupla aqui, ó. Novamente, esse carbono tem uma dupla. Aí, duas simples, ele é sp2. E este aqui também é sp2, porque ele tem esta ligação dupla também, ó. Então, fica da seguinte maneira: sp2, sp2, sp3, sp2 e sp2. Tá? Então, a resposta é só escrever carbono 1, sp2, carbono 2, sp2. Ou seja, carbono sp2, 1, 2, 3 e 4. São os carbonos sp2. E o carbono 3, ele é sp3, tá bom? Então, bem fácil a questão. A letra B, o número de ligações sigmas e π. Então, ele quer saber quantas ligações sigmas e π tem nessa estrutura. Então, esta aqui é sigma, esta aqui é sigma, né? Toda ligação simples é sigma, não esquecer. Aqui é uma dupla, uma é π, a outra é sigma. Esta aqui é sigma, esta é sigma, esta é sigma, porque é ligação simples. Sigma, sigma. Aqui também é sigma. Aqui é uma dupla, uma sigma e uma π. Aqui é sigma e aqui é sigma. Tá? Então, ficará dessa maneira aqui, ó. Sigma, 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 π, sigma, sigma, tá? Conferindo, número de sigmas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ligações sigmas e 2 ligações π, tá? Era essa a resposta da letra B. Também bem fácil. Letra C, a geometria do carbono 2. Então, ele quer a geometria do carbono 2. O carbono 2 é esse aqui, ó. Como é que eu vou saber a geometria dele, né? Tu não pode olhar a molécula do jeito que ela é. Isso é muito pequeno. Então, a geometria é pela hibridação. No exato momento que você sabe do exato momento que você sabe o tipo de hibridação que existe neste carbono, você consegue relacionar a sua geometria e o seu ângulo. Então, a geometria do carbono 2, esse carbono 2, ele é um carbono do tipo sp2, porque que ele tem uma dupla aqui, ó. Então, se ele é sp2, a geometria do tipo sp2 é trigonal, tá? Ou trigonal planar, tá certo? Então, é essa a geometria desse carbono. Carbono 2, trigonal ou trigonal planar. A letra D, os ângulos de ligação do carbono 3, a mesma situação. Para eu saber o ângulo de ligação deste carbono, basta eu saber a hibridação dele. Ele tem hibridação sp3, porque só tem ligação simples. Então, o ângulo é 109 graus e 28 minutos. Então, são coisas que você tem que relacionar a hibridação com as suas características e não confundir, tá? As características de cada carbono, uma com outra característica, não pode. Então, sp3 tem suas características, sp2 as suas e sp as suas, tá? Então, relacione, não esqueça que você consegue resolver qualquer questão. Então, vamos agora para outra questão. Esta questão, muito cuidado quando ele escreve na forma de traços. A forma de traço é mais traiçoeira. Então, você tem que tomar muito cuidado, tá? Porque geralmente os grandes vacilos dessa parte de orgânica são nessas fórmulas de traço. Cuidado.
Dada a estrutura carbônica ao lado, pede-se quantas ligações sigmas e pi existem nessa estrutura. Então ele quer a ligação sigma e pi. A mesma coisa que eu fiz na questão anterior. Só que agora é fórmula de traço. Isso é mais, tem que ter mais cuidado. Bom, ligações sigmas. Você tem, olha só. Tá? Antes de mostrar, até vou fazer aqui, ó. Aqui você tem ligação sigma aqui, ó. Tá certo? Ligação sigma bem aqui. Aqui é pi, tá? Porque é uma tripla ligação. Tripla ligação são duas pi e uma sigma. Aqui é sigma também, ligação simples. Aqui é dupla, uma é pi, a outra é sigma, tá certo? Aqui é sigma. E aqui é pi, porque é uma dupla, uma pi e uma sigma, tá certo? Isso nós já aprendemos. Bom, aqui é que leva o aluno a errar. Por quê? Porque ele contou apenas as ligações que estão visíveis para você ver. Olha só, né? Visíveis para ver, lógico. Então, estão visíveis para você. Então, ó, a sigma, tudo está visível aqui, né? Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 sigmas, mas ele não tem somente 6 sigmas de jeito nenhum, tá? O que acontece é que aqui nessa estrutura de traços tem átomos de hidrogênio que não estão aparecendo. Então, muito cuidado com isso. E o átomo de hidrogênio vai fazer ligação, lógico. E essas ligações serão sigmas, porque o hidrogênio só faz uma ligação simples, que é sigma, né? Toda ligação simples é sigma, tá bom? Então, prestando atenção nisso, esse carbono aqui, ó, tem 3 sigmas, tá? Porque são 3 hidrogênios. Eu já ensinei a contar um vídeo anterior, tá? Aqui você tem 3 hidrogênios, porque o carbono sempre fará 4 ligações, tá? Então aqui tem 3 hidrogênios. Aqui nesse carbono, aqui não tem hidrogênio, porque já completou as 4 ligações. Aqui e aqui já tem 4 ligações. Mas aqui, tá certo? Ó, nesse carbono tem mais uma sigma, ok? E aqui nesse carbono tem mais uma sigma por causa do hidrogênio. Aqui tem o hidrogênio e aqui também tem o hidrogênio, tá? Eu vou apagar esses rascunhos aqui para ficar melhor, tá bom? Pronto. Então, ó, aqui tem uma sigma, tá? Que não está aparecendo por causa do hidrogênio que está escondido. O hidrogênio aqui também é outra sigma. Então, é isso que você tem que saber. Aqui, ó, nesse carbono, tá? Certo? Tem mais 2 sigmas. E aqui nesse carbono, até esqueci de colocar, tá? Nesse carbono aqui, tem mais, tá? Tem mais uma sigma bem aqui nesse carbono, tá bom? Tem mais uma sigma, olha só. Então, você tem... Por quê? Porque tem um hidrogênio aqui também. Então, você tem sigmas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 sigmas, tá bom? Então, são 14 ligações sigmas. Tá? Vou contar de novo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 14 ligações sigmas, tá? Pi, 1, 2, 3, 4. 4 ligações pi, tá? A pi é mais fácil de contar porque a pi não se esconde, né? A pi geralmente ela aparece. A sigma é que tem que tomar cuidado por causa dos hidrogênios. Muito cuidado, tá? Então essa é a letra A. A letra B, qual a hibridação de cada carbono? Então a letra B ele quer a hibridação de cada carbono. Então vamos ver a hibridação de cada carbono. Deixa eu apagar aqui esses rascunhos. Cada carbono, né? Olha só, o carbono 1, ele é sp3. Por quê? Porque só tem ligação simples, galera. Aqui, nesse carbono, só tem ligações simples. Então, ele é do tipo sp3. Só tem ligações sigmas aqui. O sp2, tá? Este aqui, o 4 é sp2. Olha, o 4, o 5, o 6 e o 7. Por que esses são carbonos sp2? Eles são carbonos sp2 porque esse carbono tem uma ligação dupla aqui, ó. Se ele tem uma ligação dupla, ele é sp2. Esse carbono tem a dupla sp2. Esse carbono tem a dupla sp2. E esse carbono tem a dupla sp2. Tudo aqui é sp2, tá bom? Só uma dupla, só uma. sp, o carbono 2 e 3. Esses dois aqui, esse e esse aqui, ó. Esses dois aqui são do tipo
sp. Por quê? Porque eles têm ligação tripla. Ó, 3 ligações nesse carbono, 3 ligações nesse carbono. Ligação tripla é do tipo sp, tá bom? Letra C. Qual o ângulo de ligação existente no carbono 3? Esse aqui, olha, o ângulo nesse 3. Eu já falei para vocês que para saber o ângulo tem que estar relacionado com a hibridação. Esse carbono 3, como eu já vi no item B aqui, olha, o carbono 3, ele é do tipo sp. Então esse carbono aqui é sp. Se ele é sp, a geometria vai ser, o ângulo, aliás, né? O ângulo vai ser de 180 graus, que é a geometria linear. Tá bem? Ângulo de 180. A letra D, qual a geometria do carbono 1? Esse carbono aqui, ó, esse primeiro carbono. Qual a geometria do carbono 1? O carbono 1 é o único dessa cadeia que tem hibridação sp3. Se ele tem hibridação sp3, a geometria é tetraédrica, não é isso? Então, essas questões elas são fáceis, desde que você tome cuidado com a fórmula de trás. Tá? E não esqueça cada tipo de hibridação que foi repassado para você.